Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós hoje vamos concluir, com a graça de Deus, mais um capítulo. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 23 ao verso 33. Primeira Coríntios 10, verso 23 ao verso de número 33. Nós vamos concluir mais um capítulo dessa carta e assim avançamos em 1 Coríntios, bem próximos de caminharmos para o fim. Já passamos de 70% dessa carta. Todos encontraram? Leamos de maneira alternada. 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Alguém já se negou por você? Já abriu de mão de algum direito, de algum privilégio, de alguma bonificação por sua causa? Claro que sim. Desde que nós nascemos, irmãos, desde cedo, os nossos pais precisaram se negar e muito para cuidar de nós. Desde o momento em que a mulher engravida, ela passa por inúmeras restrições por causa da criança que está sendo gerada. Desde restrição alimentar, não pode comer tudo, não pode beber tudo. Minha esposa que a diga, né? Terceira vez, cortando o cafezinho constante, não pode excesso daquilo. Cuidado com a diabetes gestacional, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Desde os muitos incômodos que a sua mãe um dia teve, náuseas, vômito, enjoos, dores, desde a falta de uma boa noite de sono, com as incontinências urinárias que se dão durante a gestação, com a lombar que passa a ficar dolorida, com a barriga estendendo e crescendo, com o processo do puerpério, do parto, especialmente depois para criar. Certamente alguém um dia se negou muito por você. Talvez muitos aqui tenham, enquanto crianças, se alimentado enquanto os pais passavam fome olhando você se alimentar. Não poucos pais já abriram de mão do prato de comida para que os filhos comessem melhor, para que os filhos enchessem a barriga deles. Talvez muitos aqui ainda hoje
façam isso. Estejam abdicando de privilégios, de direitos e de outras coisas mais por alguém. Então, certamente alguém um dia já se negou por nós e até hoje o faz por nossa causa. Mas agora vamos inverter a pergunta. E você já se negou por alguém? Ou você tem negado direitos que são seus, privilégios que são seus por outra pessoa? Nós somos irmãos egoístas, desde criança nós somos egoístas. Todos nós já nascemos com a natureza egoísta, de maneira que a criança desde cedo começa a identificar os brinquedos e as coisas como sendo posse pessoal dela. Então a criança às vezes tem lá um monte de brinquedo no seu quarto, e quando chega um coleguinha para brincar com ele, ele vai naquele brinquedinho que de repente ele nem usa muito. Aí a criança que é dona, né, que mora naquela casa assim, mas esse é meu e toma para si. E nós que somos adultos ficamos rindo como as crianças se comportam. Às vezes é uma bicicleta que está lá parada há 1 ano. Às vezes é uma boneca que está lá parada há 2 anos. Mas chega um coleguinha para brincar, aí a criança diz assim, mas esse é meu, é a minha preferida. É o meu brinquedo preferido, não pegue, é meu, e chora, e esperneia. Nós revelamos a natureza egoísta que há em nosso coração. Como dizer que as crianças não são pecadoras? Se desde cedo elas revelam o seu pecado, mesmo sem você ensinar. A proposta é bom que não ensine mesmo. A proposta é bom que corrija desde cedo para não ser egoísta. A proposta é bom que tenha mais de um filho, para não ficar egoísta. Porque filho único é danado para ser egoísta, se não for bem tratado pelos pais, se não for bem orientado pelos pais. Por causa disso, é importante que nós aprendamos que desde cedo, independente da condição que você nasceu, da quantidade de pessoas que tinha na sua casa, de como você viveu, se no luxo, se na pobreza, é necessário que nós entendamos a nossa natureza egoísta. Nós somos seres egoístas. Por causa disso, Paulo vai tratar agora no capítulo 10, 4 princípios para a liberdade cristã. A edificação acima da gratificação, os outros acima de nós mesmos, a liberdade acima do legalismo e a condescendência acima da condenação. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, carta que também foi escrita por Paulo, ele vai dizer assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo trata nessa carta, e nesse capítulo especificamente, o DNA do egoísmo. E como que nós devemos tratar o egoísmo na nossa vida? Olhando para Cristo, aquele que morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo nos ensina a origem do egoísmo e o tratamento para o egoísmo que há em nós. Porque o pecado do egoísmo, ele é autocentrado, autoindulgente, ele é autodefensivo, autoengrandecedor. O egoísmo, no sentido nato da palavra, vai lidar com isso, com esse olhar somente para si mesmo. Então, quando houver pecado em nosso coração, nós vamos sempre estar tentados, vamos ser sempre tentados a achar que a vida muitas vezes gira ao nosso redor. É assim que a criança muitas vezes pensa. Ela acha que o mundo gira ao seu redor. É assim que o adolescente, o jovem, solteiro, muitas vezes pensa que o mundo gira ao seu redor. Nós precisamos lidar com o egoísmo. Por isso que o texto de hoje, irmãos, traz uma temática geral que eu gostaria de abordar como sendo um combate ao egoísmo. Combatendo ao egoísmo é o tema que eu quero abordar hoje, olhando para esse texto onde Paulo, por 2 vezes, verso 24 e verso 33, menciona: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim um de outro. Porque Paulo repete 2 vezes em uma única perícope, 2 vezes essa questão, não busque seu próprio interesse. Eu creio que esse seja o tema mais adequado para essa perícope, que vai mostrar como que nós devemos usar nossa liberdade cristã com cuidado, com cautela, analisando sempre o nosso coração, analisando sempre as nossas intenções, vendo se há em nós algum egoísmo, ou quais, melhor dizendo, quais áreas o egoísmo ainda está falando alto e nós precisamos ser moldados. Eu não esqueço de uma vez, e isso me dói profundamente o coração, até hoje quando eu lembro.
Eu era criança ainda, cerca de 9, 10 anos, e até os 15 anos eu fui filho único. Então tudo era para mim, tudo era meu, tudo era meu. Todo o trabalho, todos os brinquedos, tudo era para mim. E aí um dia, nós tínhamos um comércio, eu já ajudava meus pais nesse comércio, uma funcionária desse comércio tinha um outro filho, menorzinho do que eu, que precisou de um colchão, um colchonetezinho para dar um cochilo lá no ponto comercial. Ele estava meio adoentado no dia. E eu tinha um colchonete para minhas pescarias, para meus acampamentos. E eu lembro que eu criança, porém já crente nessa época, acho que pré-adolescente mais ou menos, eu fiquei me prendendo de emprestar o colchonete. Mas logo meu colchonete está novinho. Comprei esses dias para ir para o meu acampamento, colocar aqui nesse chão, vai sujar. Criança, viu? Criança pré-adolescente. E aí minha mãe depois me dá uma coça, me dá uma pisa, e aquelas recomendações santas que toda mãe sabe dar aos filhos, né? Eu emprestei meu colchonete. Passou o tempo, foi amadurecendo, mas não esqueci aquele fato, aquele flerte ali da minha pré-adolescência, infância pré-adolescente, não lembro mais a idade certa. E eu disse, meu Deus do céu. Certo dia, em uma das mudanças, eu joguei fora o colchonete no lixo, que mal usei, porque não tinha mais tempo de pescar, trabalhando, estudando, fazendo as coisas, mal usei. Eu olhei para aquele colchonete e disse, um dia eu me neguei de emprestei à força isso aqui, com pena no coração, porque era novo, porque era para ser utilizado, e hoje está sendo jogado ao lixo. Veja, criança, viu? Criança, pré-adolescente. Não se iluda não, que eu e você muitas vezes somos assim com outras coisas, mesmo sendo adultos. É meu, é minha posse. Por isso que a gente cresce, e a gente não faz mais como as crianças que ficam brigando por um brinquedo. Só que a gente fica brigando por outras coisas. Só muda a fase, só muda os objetos, mas a natureza egoísta do nosso coração ainda está lá, latente, pulsando, nos levando a viver uma vida muitas vezes egoísta em torno de nós mesmos. Por causa disso, então, esse texto serve para nós como um combate ao egoísmo. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que nós precisamos combater o egoísmo de pensar só em si mesmo. Verso 23 ao verso 26, Paulo vai nos ensinar essa lição, de que nós precisamos parar de pensar só em nós mesmos. Como que Paulo faz isso? Primeiro, Paulo vai dizer no verso 23 a mesma coisa que ele já disse no capítulo 9, todas as coisas me são lícitas. Ele repete essa frase. Então, isso não é novo, eu já preguei sobre isso aqui. Porém, Paulo agora repete mais uma vez, porque ele vai tratar em toda essa carta da liberdade dos irmãos de Corinto, ao passo que eles deveriam ter muita cautela com os de fora, com o comportamento. A igreja de Corinto enfrentava muitos problemas. Aí Paulo de novo vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E aí ele vai então dizer agora, ninguém busca o seu próprio interesse. Com meio de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Perceba que aqui a preocupação de Paulo, verso 23, está na edificação acima do que é lícito. Por isso que ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que é isso? Eu tenho liberdade, eu tenho direitos, eu tenho privilégios, mas eu só vou usar a minha liberdade, os meus direitos, os meus privilégios, se eu for edificar os meus irmãos. Porque há situações na vida em que eu posso fazer, em que eu devo fazer, em que eu tenho direito de fazer, em que eu tenho condições de fazer, mas por causa do meu irmão, eu não irei fazer. É isso que Paulo está tratando aqui. É um evangelho completamente contracultural. É um evangelho que vai contra a nossa natureza, que vai contra o presente século, que vai contra a filosofia que permeia todo mundo, que vai contra o pensamento humanista. Essa é uma teologia, esse é um evangelho contracultural. Eu posso fazer, eu tenho o direito de fazer, mas a Bíblia não trata de um empoderamento. Muito pelo contrário. A Bíblia não nos ensina a sermos empoderados. Nos ensina, pelo contrário, a sermos submissos, humildes, a sermos a semelhança de Cristo, a perdermos se quisermos ganhar, a abrirmos mão
se quisermos receber uma coroa eterna. Esse é o Evangelho de Cristo, totalmente contracultural, totalmente contrário ao que tem sido exposto, pregado e ensinado por tantos coaches da vida. Por causa disso, então, Paulo vai dizer, a edificação deve estar acima do que é lícito. O outro deve estar acima de mim mesmo. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o de outro. Veja como Paulo trata dessa questão de maneira muito clara. Pare de pensar só em si. Deixe de buscar somente o que é para si mesmo. Deixe de buscar o seu próprio interesse, mas passe a buscar o que é do interesse do seu irmão. Nós estamos acostumados em um mundo que é exatamente assim, onde os benefícios vêm para os demais, mas se me beneficiar. Então, você vai ser beneficiado se eu for beneficiado. Nós vivemos em um mundo corrupto. Nós vivemos em uma sociedade onde a corrupção está impregnada em todas as suas repartições. De modo que as pessoas muitas vezes querem beneficiar o próximo, mas se ficar um pedacinho para mim. Se tiver um beiralzinho aqui de benefício para mim. É isso que o governo muitas vezes faz com a gente, nós sabemos muito bem disso. Vamos beneficiar a população com estradas, com saúde, com medicamentos, com moradia, com educação, desde que fique um pedacinho aqui para mim. Eu lembro-me de uma época que houve um governador na Paraíba, não vou dizer o nome dele, mas houve um governador na Paraíba que ficou conhecido por ser o maior feitor de estradas. Foi uma época em que a Paraíba dava assim de show, era nota 10 em estrada. Ele abriu estrada de cidade a cidade, regiões isoladas, ele saiu rasgando a Paraíba inteira, fazendo estrada, o asfalto era maravilhoso. Todos nós paraibanos, né, quando nos deslocávamos do interior para a capital, dizia assim, rapaz, que governador, ele pode servir em outra coisa, mas em estrada o cabo é bom. Que coisa maravilhosa. Passou o tempo, saiu da política e tal, descobriram um sistema de corrupção. A cada metro, né, aliás, a cada 2 metros de BR que era feito, meio ia para o bolso dele. Havia um negócio dele com a empreiteira, em que a cada 2 quilômetros, ou melhor dizendo, 2 metros de asfalto, né, que era feito, ele comia metade. Então, a BR deveria ser, por exemplo, uma largura de 5 metros na largura. Aí, lá no contrato saía como se fosse 5, mas só era feito 4,5, porque aqueles outros meios ele ia guardando, né, e ficando ali no bolso dele. E aí foi preso, foi condenado, aquela coisa toda. Foi solto, porque é que no Brasil é assim, o condenado sempre é solto. Foi solto, tudo mais. Mas aí depois nós entendemos, esse era o motivo. Nós somos muito beneficiados. Fomos muito beneficiados pelas estradas, mas primeiro os interesses dele foi atendido. É comum no Brasil essa frase, roubou, mas deixou para a gente. Nós estamos acostumados com essa maldição em nosso Brasil. Nós sabemos muito bem que a política muitas vezes, não em todas as vezes, não todos, não quero generalizar, mas em boa parte funciona assim. E por causa disso, as pessoas já aprenderam e já se auto-ensinam de que não, eu não devo me preocupar com o outro. Se não vai me beneficiar, os outros que se virem para lá. Eu quero saber do meu, eu quero saber se vai me beneficiar. Se me beneficia, bem, se não, que se vire para lá. Paulo vai dizer, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. A edificação deve estar acima do que é lícito, o outro deve estar acima de si mesmo, e a minha liberdade também deve estar acima do meu legalismo. Por isso que o versículo 25 diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Lembra que eu tratei aqui em outro momento da questão do alimento sacrificado ao ídolo? Parece-nos até que Paulo é contraditório na exposição desse tema. Porque Paulo diz assim, de modo algum vocês devem se associar com os incrédulos, mas depois vai dizer assim, vocês podem comer de tudo que eles oferecem, pode comprar carne no mercado, só não pergunta a procedência. Parece que Paulo ou está sendo contraditório no seu argumento, ou está sendo extremamente legalista no aspecto de dizer assim, ora, pode aqui, não pode aqui? Como é isso? 2 pesos, 2 medidas? Não é isso que Paulo está abordando aqui. Paulo vem tratando de um tema geral, desde o capítulo 8, liberdade cristã, nós somos livres em Cristo. Mas ser livre em Cristo
não quer dizer que eu posso fazer todas as coisas. Só se convier. Só se edificar. Só se glorificar a Deus. Por isso que o verso 31, que é um verso tão famoso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, vai ser como a amarração desse tema, é o nó de toda essa temática da liberdade cristã. Eu posso tudo, desde que tudo que eu faça glorifique a Deus. Eu posso comer, eu posso beber, eu posso viajar, eu posso curtir, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, eu posso vender, eu posso fazer, desfazer, desde que eu possa fazer e dizer assim, bendito seja Deus por isso. E aqui é uma boa consideração. Pense em tudo que você faz na vida, tudo que você faz na vida. Desde o alimento que você come, do ambiente que você vai, da música que você ouve, do seu relacionamento íntimo conjugal, da sua participação de alguma festa, de alguma celebração familiar, com um amigo, com um grupo social. Pense, de tudo que você faz na vida, de qualquer coisa, em qualquer horário do dia, em qualquer ambiente que você esteja, aquilo que você está fazendo ali. Você pode parar exatamente na hora que você estiver fazendo qualquer coisa e dizer assim, Deus, muito obrigado por isso, bendito seja o teu nome por isso. Veja, se nós fazemos tudo o que nós fazemos, de modo que nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado por isso, louvado seja o teu nome por isso, para a glória de Deus, não tem nenhum problema. Agora, se há algo que nós fazemos, que quando estamos fazendo, nós nos esquecemos de Deus e dizemos assim, Deus, não, agora não, deixa para depois, porque agora vai envergonhar teu nome, certamente não é para a glória do Senhor. Então, pense lá, na hora que você está fazendo uma negociação, você pode dizer assim, bendito seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, porque isso é a bênção do Senhor. O Senhor foi gracioso para comigo. Ou será que na hora que você está fazendo negociação, por ter coisa errada, por ter sonegação, por ter um monte de coisa por trás, você diz assim, não, isso aqui deixa de lá, deixa quieto, deixa quieto. Será que Deus pode ser glorificado em tudo aquilo que a gente faz? Primeira questão que Paulo vai nos ensinar é que nesse combate ao egoísmo, nós precisamos parar de pensar só em nós mesmos. Segundo, no combate ao egoísmo, nós precisamos também parar de não considerar o outro. E veja que coisa curiosa que Paulo vai dizer agora do verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no gabinete pastoral e no meu WhatsApp. Pastor, eu fui convidado para ir para tal lugar, eu posso ir? Irmãos, olha, vocês não têm um pastor narcisista, tá? Por favor, fiquem sossegados. Eu não estou preocupado para onde os irmãos vão. Eu conheci um pastor que era assim, viu, irmãos? Eu já tive assim um pastor. Que se a gente viajasse, não dissesse a ele, mandava mensagem. Viajou, nem avisou. Diga, agora deu mesmo? Oxente, eu fui com o teu combustível, foi? Dá vontade de fazer essas perguntinhas assim básicas, né? E eu fui com o teu combustível, foi? Não se preocupe, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Não vou me preocupar com isso, a não ser que eu esteja preocupado com sua saúde, está tudo bem, por ter sentido sua ausência na igreja, algo desse tipo. Mas não se preocupe com isso, não. Eu recebo muitas, pastor, eu posso ir para tal lugar? Irmão, você não precisa de minha opinião se você vai para um... Pastor, eu posso participar daquela festa? Entenda uma coisa. Esse princípio que Paulo aqui vai trazer para nós, ele é normativo para todas as situações. Não estou dizendo que você não deva perguntar. Se você tem uma dúvida, louvado seja Deus que você é humilde para tentar esclarecer a sua dúvida. Porque tem gente que pega por ignorância, né? Não sabe se pode ou se não pode, não quer perguntar a ninguém, não quer tirar a dúvida e faz. Aí acaba pecando porque às vezes não podia fazer e meteu as caras. Como nós dizemos, deu com a carga nos burros. Pergunta, não tem nenhum problema não. Mas esse princípio aqui equivale para 90% das perguntas que os irmãos têm em torno de festa, de comemoração, de aniversário, de batizado, não sei de que, casamento, que é uma questão que eu vou abordar em breve, tá? Eu vou abordar em breve essa questão de como que nós devemos nos comportar em questões de festas religiosas. Eu vou abordar isso de maneira moderada, para que não seja um peso sobre os irmãos. Nós não podemos participar de mais nada, porque tudo que eu participar agora é pecado. Não é isso que Paulo diz. Veja o que Paulo diz. Se algum dentre os... Não é convite de crente.
convite descrente. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Qual é o princípio? Eu fiquei pensando aqui a semana inteira, qual é o princípio que Paulo está levantando aqui nessa questão do egoísmo? Porque, primeiro, eu devo combater o egoísmo de pensar só em mim mesmo. Mas eu também devo combater o egoísmo de não considerar o outro. E aqui veja como a descortesia que eu vou abordar na aplicação vai ser apresentada por Paulo aqui. Nós somos egoístas quando nós somos descorteses para com o nosso próximo. Paulo está tratando de alguém que recebe um convite. E se você recebe um convite, se você foi convidado, considere que o outro pensou em você. Não é verdade? Se alguém mandou um convite para você, considere que alguém pensou em você. Deixa eu abrir um parênteses. Eu gosto dos meus parênteses porque eles são mais explicativos e mais próximos da gente. Hoje em dia nós estamos com uma complicação muito séria com esse negócio de convite, né, irmãos? Então, duas coisas que você deve entender. Primeiro, se você foi convidado para uma festa, para um aniversário, para um casamento, seja cortês, ainda que você não possa ir, mas seja cortês com o convite que você recebeu. Considere que aquela pessoa que enviou o convite para você pensou em você. Então, dê, no mínimo, uma resposta. Eu vou ou não irei. Não ignore o convite que lhe foi enviado. Exceto por causa de, enfim, aconteceu uma coisa, você não viu o zap, não prestou atenção, ok, tranquilo. Segundo, se alguém não lhe convidou para o aniversário, para o casamento, considere o fato de que as coisas não estão tão fáceis. Sempre que um jovem casal vem para o gabinete que vai casar, vem com as mãos na cabeça. Mas sabe qual é o conflito maior? A festa. A festa. Um dia eu conversava com outro casal, que não é aqui da igreja, que vai casar e pedindo orientações. Pastor, eu estou angustiado. Nós estamos apreensivos. Mas com o quê? Com a festa. Eu não posso convidar todo mundo. É óbvio, meu filho, você não pode. E se eu não convidar, vão ficar chateados. É óbvio, porque são egoístas, só pensam neles. Então, duas considerações e eu fecho meu parênteses, tá bom? Se você for convidado, considere que quem lhe convidou teve o carinho de lhe convidar. Segundo, se você não foi convidado, considere o fato de que as condições não são mais as mesmas do passado. De que nem sempre o fato da pessoa não nos ter convidado é porque ela não gosta da gente, não nos ama, não nos considera, mas é porque às vezes as condições não dela está espremendo ali para convidar uma parte da família, uma parte dos amigos mais próximos. E você, por mais que seja próximo, seja amigo, às vezes não cabe no orçamento. Então, seja cortês e não seja egoísta de pensar somente no seu convite, mas de pensar no bolso do coitado lá, que está se esforçando para fazer a festinha dele. Então, entendamos isso e eu fecho aqui meu parêntese, tá bom? E aí Paulo diz assim, se um incrédulo lhe convidou, e você quiser ir, vá, coma de tudo. Você foi convidado, considere que ele pensou em você. Segundo, se ele avisou a origem do alimento, mais uma vez ele pensou em você e na sua fé. Porque veja que coisa interessante aqui. Porém, verso 28, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Sabe o que é a imagem aqui? Você vai para a festa lá do incrédulo, e Paulo diz, você pode comer de tudo. Lembre que esse comer de tudo aqui de Paulo não quer dizer que se a mesa estiver cheia de bebida, você vai encher sua cara, porque você vai cumprir o que Paulo está dizendo. Preste atenção na liberdade para não virar libertinagem. Coma de tudo que for posto na mesa. Segundo, se aquele incrédulo que convidou você disse assim, agora olha rapaz, essa parte aqui é sacrificada a ídolos. O que é que Paulo diz? Então você não vai comer aquilo que ele está lhe advertindo. Mais uma vez, o incrédulo está pensando em você e na sua fé. Tem muitos incrédulos que são preocupados com a nossa fé, com a nossa crença, do que nós somos com a dos outros. E aqui Paulo está dando um exemplo claro disso. É o incrédulo que olha para você e diz, rapaz, esse homem é crente, essa mulher é crente, não vai comer isso não, porque eles são diferentes da gente. Então ele diz assim, olha, você pode comer agora essa carne aqui, essa daqui, ela veio do templo lá, foi sacrificada ao ídolo, tá?
Aí Paulo diz, então não coma. O problema está no alimento? De modo algum. O problema está na consciência do outro. Por isso que Paulo vai dizer, então, no versículo número 29, isso é, coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Paulo diz, olha, você pode comer de tudo, se ele lhe advertir de alguma coisa, você não come, e isso por causa da consciência dele, não da sua. E aqui nós temos muitos exemplos de escândalos que já aconteceram por causa disso aqui, por causa disso aqui. É aquela fé, e é porque é crente, olha. E não diz que os crentes não comem isso? E não diz que os crentes não bebem? E você que é crente vai lá na festa e faz a maior algazarra, a maior vergonha do mundo. Paulo diz, cuidado, por causa da consciência dele, não faça isso. Não é por conta da sua não, porque você entendeu que você é livre no Senhor, de que o alimento não traz maldição nenhuma, lembremos-nos disso. João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a questão aqui não é o alimento em si, já vimos isso no sermão anterior. O alimento não vai carregar contaminação espiritual para aqueles que são crentes, não existe isso, irmãos. Algumas seitas, alguns grupos neopentecostais creem assim, tá? Maldição hereditária, maldição contaminada, objeto amaldiçoado, amuletos, nós não cremos nisso, nós somos libertos. A única coisa que o alimento pode carregar é contaminação bacteriana, agora, espiritual, para nós que somos crentes, não. Para nós, não. Mas isso não quer dizer que não carregue para os do mundo, tá? É o caso da macumba. Pode comer a galinha preta da macumba, que você não vai morrer, não, só se estiver estragada. Pode comer a galinha preta da macumba que fizeram para você, se colocaram na porta de sua casa e tiver novinha, né? Tiver fresca, que você não vai pegar nenhuma peste espiritual, não. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Por conta da liberdade sua, da consciência? Não. Por causa da consciência alheia. Veja, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, eu não vou morrer se eu fizer, eu não vou pecar se eu fizer, mas cuidado na consciência alheia. Se seu vizinho vê você pegando a galinha lá, eita, esse crente, rapaz, mexendo na macumba dos outros. Então, tome cuidado para que você não ultrapasse o limite da sua liberdade, tá bom? Veja que Paulo aqui trata de algo muito pertinente. O incrédulo respeitou a fé do irmão. Veja, o incrédulo pensou no irmão. Irmão, olha, isso aí é alimento, isso aí tu não come não, visto porque tu é crente. Isso é um princípio para nós, irmãos. É um princípio para nós. Para os que estão nos assistindo de casa. Ainda que eu seja totalmente contra o que pregam, o que dizem, o que creem, eu não irei desrespeitar. Eu não irei destruir a crença daquele outro por causa da minha crença. Até porque o verdadeiro cristianismo não é aquele que mata por Cristo. O verdadeiro cristianismo morre por causa de Cristo. Então Paulo está dizendo, o incrédulo muitas vezes sabe dar um maior exemplo do que nós. Ele pensa na nossa fé. Nem sempre isso acontece, é verdade. Nem sempre. Porque o que tem acontecido nos últimos dias é os cristãos sendo desrespeitados a toda hora, a todo momento. Mas se você disser isso aqui, com H mais I, X, sei lá o que, tanto mais, você é não sei o que mais, você é morto. Recentemente foi morto um irmão nosso lá nos Estados Unidos por defender a sua fé. Mas nós não podemos dizer isso aqui com eles porque eles nos matam. O verdadeiro cristianismo não mata, ele morre por causa de Cristo. Nós entregamos a nossa vida por causa de Cristo. É diferente do que faz o islamismo, os muçulmanos. Matam pela sua crença. Nós não. Nós morremos e não negamos a nossa crença. Mas nós não matamos ninguém porque nós cremos assim. Essa liberdade, Paulo está ensinando aqui a nós, trata sobre isso também. De não olharmos apenas para nós e também de considerarmos o outro. Considere o convite do outro, considere a cortesia que o outro teve para você.
considere o outro, para que você não seja pedra de tropeço para outro. E isso, irmãos, lida com o nosso egoísmo. Por quê? Verso 26, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nada nos pertence, nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Então precisamos combater o egoísmo, de pensarmos somente em nós, de não considerarmos o outro, mas em terceiro e último lugar, de não buscarmos agradar ao outro. Verso 30 ao verso 33 diz assim: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu procuro ser agradável a todos. Isso é claro. Uma das maneiras de eu combater o egoísmo, de não buscar agradar ao meu próximo, é também viver em serviço e para agradar ao outro. Entenda, agradar aqui não é a questão de bajular o erro do outro, mas ser agradável, de ser amável. A Bíblia fala de Esté, a rainha Esté, e diz que ela era amável, bela e agradável aos olhos de todos. Tem muito crente que é desagradável. Isso é uma tristeza. Tem muito crente que quando chega num ambiente, pesa o ambiente. Porque é cheio de dedo, cheio de conflitos, cheio de chove e não molha. Isso é terrível. Isso revela egoísmo. Alguém que só pensa em si. Alguém que só quer atenção para si. E Paulo então diz assim: não é assim que se deve proceder. E essa é uma difícil realidade. E vamos considerar. Quantas vezes você já ajudou alguém que depois essa pessoa foi lá e te prejudicou? Quantas vezes você já ajudou alguém, mesmo sem poder, você se esforçou, você fez de tudo para ajudar aquela pessoa, mesmo sem ter condição, e depois aquela pessoa não foi grata para com você? Quantas vezes você já deixou de ganhar para que o outro ganhasse um pouco e de repente aquele pouco que ele começou a ganhar começa a multiplicar e ele agora quer prejudicar o seu ganho? Isso é muito comum, especialmente no meio comercial. Há um que quer ajudar o outro, mas o outro é tão egoísta que quando começa a dar bem na vida quer prejudicar os demais. Isso é terrível. Conheço muitos comerciantes que agem assim, que procedem assim, que recebem ajuda, que recebem instrução, que recebem orientação, que recebe ali um impulso inicial, mas depois começa a se dar bem na vida, quer prejudicar aquele que lhe ajudou anteriormente. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. O incrédulo que procede assim, o incrédulo que age assim, você que é crente não deveria fazer isso. Por isso que Paulo vai dizer, eu não vivo apenas para mim mesmo, mas eu busco ser agradável a todos. E o que é que eu faço então? Se eu ajudo, mas não sou ajudado. Se eu me sacrifico por outra pessoa, mas essa pessoa nem reconhece o que eu fiz. A mesma coisa de Cristo. Por isso que Paulo vai terminar no verso 11, capítulo 11, verso 1, assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo é o cabeça, é o padrão, é o modelo nessa questão de abnegação, porque ele fez exatamente isso. Ele não usurpou o ser igual a Deus, ele habitou o império humano, ele não usou de todo o seu poder e glória, mas preferiu vir a esse mundo, se humilhar, morrer, para dar a vida por você e por mim, ainda assim eu e você sermos ingratos para com ele. Exatamente isso. Então, toda vez que você fizer algo por alguém, dar a sua vida por alguém, e esse alguém, depois, cuspindo o prato que comeu, olhar para trás e não lembrar do que você fez, diga assim: Senhor, eu estou tendo o privilégio de servir a Ti, assim como Cristo serviu. Porque Ele deu a sua vida, não foi um pouco do seu tempo, não foi um pouco de orientação, não foi um pouco de dinheiro, Ele deu a vida dEle por nós. E ainda hoje nós somos ingratos para com Ele. Pecamos contra Ele. O pecado é uma ofensa a Deus. Desobedecemos a Ele, desonramos a Ele. Então, não acho que você é o maior sofredor do mundo, porque as pessoas são ingratas para com você. Lembre que Cristo sofreu muito mais, deu a vida dele para eu
e para você que é ingrato para com ele. Então, Cristo é o padrão. E aí, diante disso, então, Paulo traz 4 regras para o uso da liberdade cristã. Fazer tudo para a glória de Deus, verso 31. Procurar ser agradável a todos, verso 32. Buscar o interesse de muitos, verso 33. E ser exemplo, verso 33 e também verso 1 do capítulo 11. 4 regras que Paulo estabelece para que nós busquemos usar a nossa liberdade cristã com sabedoria, com moderação, com vistas à glória do nosso Deus. Diante disso, então, eu queria trazer aqui algumas lições sobre o egoísmo. Sobre o egoísmo. A Bíblia fala sobre o egoísmo, não apenas aqui, mas há outras passagens, especialmente Filipenses 2, que trata mais claramente sobre o egoísmo. E Paulo diz assim no capítulo 2, verso 4: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Paulo trata sobre o egoísmo mais uma vez em Filipenses. E egoísmo é uma coisa fácil de ver nos outros, mas é difícil de enxergar na gente. E tenha muito cuidado para que você não confunda egoísmo com expectativa. Porque há pessoas que criam uma expectativa que não vai ser suprida. Aí diz assim, foi egoísta para comigo. Só pensou nele, só pensou nela. Cuidado, não confunda. Egoísmo é uma coisa. Expectativa que você tem do que o outro faça para você é outra coisa. Não confunda uma coisa com a outra. Mas quais áreas o egoísmo mais atua conforme o texto que nós lemos em 1 Coríntios? Primeiro, no interesse. Quais são os nossos interesses? Ter interesse em proteger os interesses alheios faz parte do alicerce cristão, não do mundo. Porque o interesse do mundo é cada um cuida de si, é cada um por si. Os pregadores modernos, os coaches que tem por aí, ensinam isso. Olha, deixa de pensar no outro, pensa no teu. Cuida do teu, esquece do outro. Não vai nesse negócio não, tu vai se prejudicar. Só que a Bíblia insiste nisso, para que nós não tenhamos interesse apenas naquilo que nos beneficia, mas no que beneficia o outro. Além disso, há uma outra área em que o egoísmo atua, que é na descortesia. Paulo diz isso no versículo 4 do capítulo 2, e no versículo 5 de Filipenses ele vai dizer: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja como Paulo trata agora essa questão do sacrifício, daquele que não é egoísta, para aquilo que o Senhor, o nosso Deus, haverá de fazer como recompensa. Talvez, meu irmão, você se sacrifique por alguém que nunca vai lhe recompensar. Certamente. Mas aqui nós temos um exemplo claro. Seja como Cristo. Tenha um sentimento de Cristo. Ele fez isso, ele se humilhou, ele se esvaziou por nós. Mas Deus lhe exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Saiba disso. Se eu como, se eu bebo, se eu faço qualquer outra coisa para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E é de Deus que virá a recompensa. É de Deus que virá a bonificação na glória celestial. Então, não é em vão o nosso trabalho. Não é em vão o nosso sacrifício. Não é em vão o fato de nós nos abstermos de coisas pensando no outro. O interesse é um problema. A descortesia é um outro problema. E como é que nós vemos isso de maneira prática na nossa vida? Como que o egoísmo ele é revelado na nossa vida cotidiana? Quando nós somos descortês para com o nosso próximo. É o adolescente, que vai lá na cozinha, faz a bagunça, come e deixa tudo largado pelo meio da casa. Você está sendo descortês e egoísta. Preste atenção nisso. É o jovem que tem mais tempo, que não tem tantas obrigações e tantas responsabilidades como o adulto tem. E que às vezes não quer ajudar aquele outro indivíduo que é mais ocupado, que está mais atarefado, que está ali com uma porção de coisa, preocupado com os filhos, porque está pensando muito em si. É um adulto que está correndo em busca dos seus próprios interesses e que o outro que se vire. É o marido que não está nem aí para a esposa,
É a esposa que vê o marido se sacrificando, se matando, trabalhando, dando sangue pela casa, mas ela também não está nem aí para ele. Não quer se sacrificar em nada para ele. Isso é egoísmo também. Da criança ao adulto, ao idoso, muitas vezes nós somos egoístas. A gente precisa lidar com isso. Porque egoísmo é pecado. Egoísmo é pecado. Nós precisamos entender que o egoísmo é um pecado egocêntrico, que nos distancia de Deus e que nos torna diferentes do que Cristo foi. Então, se eu quero ser semelhante a Cristo, a primeira coisa que eu preciso combater na minha vida é o egoísmo. Porque Cristo não foi em nada egoísta. Em nada ele pensou só em si. Pelo contrário, ele sempre pensou mais no outro. Será que você pensa mais no outro do que em você mesmo? Na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda? Ou você é daquele que as coisas é do meu jeito e pronto? Eu vou para onde eu gosto e pronto. Tem muito marido, tem muita mulher que é descortês e egoísta assim. Eu já até contei isso aqui uma vez no encontro de casais, né? A mulher é louca para fazer uma viagem. O marido tem condições de fazer a viagem, mas eu não gosto de dormir noutra cama se não for a minha. Isso é egoísmo, só pensa em você. É o marido que às vezes tem um sonho, tem uma vontade de fazer um passeio, de ir no sítio, de curtir isso, aquilo, outro também, mas eu não gosto porque eu só gosto. Isso é egoísmo. Não é cada um vivendo para si, é um para o outro. Então, você, marido, você vai ter que abrir mão de muita coisa por sua esposa, você, esposa, vai ter que abrir de mão de muita coisa por seu marido. Você que é pai, vai ter que abrir de mão de muita coisa pelos seus filhos. Você que é filho, vai ter que abrir de mão de muita coisa pelos seus pais. Essa é a regra da Bíblia Sagrada. Nós que somos irmãos, vamos ter que abrir de mão de muitas coisas pelos nossos irmãos. É isso que Paulo disse, eu já preguei isso aqui, me fiz de tudo para com todos. Qual é a ideia de Paulo? Eu me adaptei ao ambiente por causa dos meus irmãos. Então que nós possamos, irmãos, combater o egoísmo, porque o nosso maior exemplo de abnegação é o próprio Cristo. Ele é um exemplo claro de alguém que se entregou, de alguém que deu a sua vida, que morreu em nosso lugar, porque não pensou em si mesmo, mas pensou em nós. Que possamos combater o egoísmo na nossa vida, para a glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé nesse instante? Nós vamos orar, encerrando esse momento, convidar o grupo de louvor para cantar mais um cântico, e a gente faz a oração final e impetra a bênção. Deus amado, aplica a tua palavra em nosso coração. Retira, Senhor, de mim e dos meus irmãos o egoísmo latente que muitas vezes há em nós. A maneira como nós vivemos em torno de nós mesmos. A maneira como muitas vezes, Senhor, nós queremos ganhar para o outro perder e não perder para o outro ganhar. A maneira como muitas vezes nós nos comportamos olhando apenas para aquilo que nós gostamos e não pensamos naquilo que o nosso irmão poderia gostar. Deus tem misericórdia de nós. Nós somos tão egoístas, Senhor. Nós não valorizamos o trabalho, o sacrifício alheio. Nós não nos compadecemos com as dores, com as angústias, com os problemas do próximo. Estamos muitas vezes tão envoltos em nós mesmos que não olhamos, ó Pai, para aqueles que estão ao nosso redor sofrendo de igual modo, até mesmo mais do que nós. Perdão, Senhor, perdão. Nos ajuda a termos um amor abnegado, a termos uma fé que olha para o próximo, a termos, ó Deus, atitudes cristãs que glorificam o Teu nome com atos de misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tira de nós todo o egoísmo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.